E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. E hoje temos muita coisa para falar. O Campeonato Paulista esse final de semana teve uma rodada bastante interessante, mas eu queria começar mesmo pelo mercado da bola, comentar aí Paulo Henrique Ganso no Fluminense. Cara, vai ser interessante, né? O Fluminense que não vinha com um grupo muito forte, né? Agora com o Ganso eu acho que ganham, acho não, né? Isso com certeza ganha uma qualidade é, bastante significativa no meio-campo. Então, cara, o Ganso é um jogador que assim não tem assim, quem viu ele jogar no Santos não tem muito o que falar. Era uma grande promessa, sim. Eu acho que ficou muito na promessa, até por tudo que ele fez do lado do Neymar, mas ele é um grande jogador. Não teve muitas oportunidades na Espanha e depois disso também na sequência seguiu sem muita chance, não conseguiu apresentar um bom futebol. Agora volta ao Brasil, né? Acho que o futebol brasileiro é o que ele está mais adaptado mesmo. Acho que ele tem muito para mostrar. E no Fluminense, eu não tenho dúvida que ele, ele pode render muito. Se vai ou não, isso só o tempo vai dizer. O Fluminense, nos últimos anos, tem tido muitos problemas com relação à parte financeira. Então, tem problema de pagamento de salário. Então, às vezes, os jogadores não jogam com a qualidade que se espera. E isso pode comprometer sim um pouco, né, o futebol do Ganso, mas vamos parar para ver. Eu acho que é um cara que volta como o Gabigol voltou, né, em busca de meio que uma redenção, né, não sei o que eu posso render muito, não tive a chance, agora volto para o Brasil porque eu quero mostrar o que eu posso fazer. Então eu espero que isso realmente aconteça, assim como o Gabigol brilhou no ano passado no Santos, espero que o Ganso esse ano faça uma grande temporada mesmo, e volte a se reencontrar aí com o seu bom futebol que todo mundo sabe que ele tem, né? Então é muito interessante essa para o Fluminense. E vamos aos estaduais agora, né? Eu queria começar pelo Flamengo, que, cara, final de semana fez uma baita partidaça, teve um golaço do Diego de bicicleta. Então, assim, o Flamengo é, se demorou para engrenar. Se no podcast anterior eu comentava que eu estava um pouquinho decepcionado pela falta de rendimento de tudo que se esperava, o Flamengo no meio da semana goleou de 3-1, e aí vem para esse final de semana 4-0 mais um gol do Bruno Henrique. Então, assim, o cara tá mostrando que aqui veio, né, nesse time do Flamengo, né? Teve toda aquela saída tumultuada do Santos e já tá muito claro que isso é águas passadas, né? Ele tá focado, ele tá Cara, ele tá concentrado em fazer uma grande temporada no Flamengo, um ótimo início, um início excelente e, cara, é um jogador que não tem o que se discutir, né? Se ele quiser, se ele estiver bem fisicamente, mentalmente, ele é capaz de fazer uma grande temporada e aparentemente ele tá dando pinta de que vai fazer. Então, tá de parabéns. O Flamengo, parece que o Abel Braga vem dando, né, aquela cara de um Flamengo que a gente espera ver, né, até pelas contratações que fez, pela qualidade do elenco. Vamos ver, assim, é, gente, pô, eu para mim ainda tá muito cedo, o ano ainda, a gente começou fevereiro agora, então, assim, para mim ainda tá muito cedo para avaliar, mas já mostra, né, que é um time que tá ganhando corpo, que tá ganhando confiança, então, assim, é um começo bem positivo na minha opinião. Espero que consiga manter essa sequência, né? O Abel vai ter um desafio muito grande de fazer um rodízio nesse elenco para manter os jogadores descansados e a qualidade do futebol sempre alta. Então, esse é o grande desafio, né? Eu acho que ele ainda não foi desafiado nesse sentido, mas é um campeonato estadual que tem jogo no meio da semana e no final de semana. Então, isso obviamente que desgasta os jogadores. E isso eu vou comentar um pouco quando eu falar do Santos, que esse desgaste é muito importante. Então, tá de parabéns. Aparentemente está conseguindo fazer um ótimo trabalho, né? O Abel Braga é talvez dos medalhões seja um dos melhores, né? Ao lado do Felipão, talvez os melhores em atividade no país. Então, tá de parabéns. Foi muito legal de ver. Espero que eu fico na expectativa de que esse Flamengo consiga manter essa pegada, manter essa confiança, esse rendimento, porque, claro, tem time para isso e ter uma excelente comissão técnica, uma ótima estrutura. Então,
tem tudo para fazer uma grande campanha, sem dúvida nenhuma. É o destaque negativo, né, do Campeonato Carioca é o Botafogo, né, que acabou ficando de fora aí da semifinal da Taça Guanabara. O Botafogo vinha fazendo uma campanha muito ruim, né? Não conseguiu pôr em campo um bom futebol, não tinha ganhado ainda no campeonato carioca até esse final de semana, né? Que aí sobrou, fez 3-0. Então a reação veio muito tarde, mas é importante que veio. Então é claro que não é o resultado esperado, mas pelo menos faz essa última partida aí com uma vitória expressiva, né? Então mostra assim que o elenco tem qualidade, né? Para fazer para mostrar mais. Então tem que mostrar mais, cara. Assim, tá no começo do ano, mas assim é aquilo que eu já tô falando há um tempo. É assim, tá no começo, tá no começo, tá. Todo mundo tá falando isso ainda, tá? Tá no começo ainda. O pessoal tá ganhando ritmo, mas já passou um mês. Então assim, por mais que esteja no começo, é, a, a, tem as duas faces da moeda. Tá no começo? Tá. Passou só um mês, mas já foi um mês. Então é um mês a menos de trabalho que você vai ter. E cara, os outros times, pelo menos da Série A, não vão perder tempo, cara. Assim, tá todo mundo focado para começar o Campeonato Brasileiro com 100%, né, com o elenco no seu 100%. Então precisa acelerar esse processo. Já passou um mês, já não dá mais para ficar com essa desculpinha de que tá no começo. Tá no começo? É óbvio que tá, mas já não dá para ficar com essa mesma desculpa. Já tem que começar a dar resposta pro torcedor. O Vasco no outro grupo, o Vasco passou, o Fluminense também passou, então por isso que eu disse que o Botafogo acabou sendo um destaque negativo, porque é o que ficou de fora. Dos grandes do Rio, é o time que acabou ficando de fora. Vasco e Fluminense passaram, né? O Vasco, inclusive, mais uma vitória, né? Que campanha do Vasco, né? Que trabalho que vem fazendo o Alberto Valentim. Foram 5 vitórias, né? Então, cara, 100% de aproveitamento, uma campanha até melhor que a do Flamengo, né? Tudo bem, os placares não tem sido tão elástico quanto os do Flamengo, mas é um time que ganhou tudo. Então, assim, vem muito bem, muito embalado, um excelente trabalho mais uma vez. Parabenizar aqui. E o Fluminense também fez uma campanha boa, assim, poderia deu uma derrota e um empate, né? Assim, ficou empatado até com o Volta Redonda, mas acabou passando. Então, assim, não digo que foi uma campanha ruim, né? Mas por ser talvez de novo aquela discussão do time grande contra o time pequeno, né? Talvez por ser um time grande, a gente fica na esperança de que ele pudesse classificar com mais tranquilidade, né? Então, não digo que foi um destaque negativo, passou, tá de parabéns, Fluminense, agora com o Ganso tem tudo para melhorar ainda mais a qualidade do futebol e vamos ver, assim, a semifinal do, da Taça Guanabara já tá aí, então vai ser legal de ver o Flamengo, claro, franco favorito, mas vamos acompanhar, que futebol, cara, tem dessas coisas, e eu vou falar do clássico do Palmeiras contra o Corinthians, tem dessas coisas, às vezes todo mundo acha que o time é muito mais favorito, mas as coisas não acabam saindo como a gente imagina, né? Então ficou o Vasco, né, cara, tá muito bem encaminhado na minha opinião, né? Vai jogar contra o Resende, o Flamengo pega o Fluminense, né? Uma pedreira, clássico. Por mais que o Flamengo tenha um elenco de, assim, cara, infinitamente mais qualidade que o Fluminense, é um clássico. Então, assim, não tem favorito. E isso, de novo, acabei de falar, a gente viu no clássico paulista do Palmeiras contra o Corinthians. Então, não tem favorito, o jogo é difícil, né? Então, o Flamengo vai ter que pôr tudo aquilo, toda aquela a parte técnica que tem, vai ter que pôr em campo, cara. Assim, não pode sentir, né? É um jogaço que vai ser no Maracanã, então, cara, tem que abraçar, somos favoritos mesmo, tem que abraçar isso e ir pra cima do adversário, né? Mostrar a sua qualidade dentro de campo, mostrar toda a sua superioridade dentro de campo, né? E não se apequenar com medo de
Vou tomar um gol. Não, cara, tem que pôr tudo em campo, deixar a vida e mostrar que realmente tem mais qualidade. E pro Fluminense, cara, eu acho que o Fluminense vai ter que respeitar muito o Flamengo, né? Vai ter que, cara, vai ter que dar um passo atrás, na minha opinião, né? Jogar um pouquinho mais defensivo, é, tentar jogar por uma bola e tentar uma classificação que é possível, na minha opinião. Por mais que seja difícil, eu acho totalmente possível, né? Eu acho que não é feio para ninguém jogar defensivo no jogo inteiro e ganhar uma partida numa bola ou tentar empurrar a classificação para uma disputa de penalidade. Então, cara, eu acho que não tem essa, né? Então, tem que fazer o que está ao seu alcance e isso eu acho que está totalmente possível ao alcance do Fluminense. Então, é, vai ser um jogão, vai ser interessante de ver. E espero de fato que seja um baita de um jogão, né? E pro Vasco, todo respeito ao Rezende, né? Mas até pela campanha que já fez o Vasco, né? De manter o 100%, eu acho que é um time que é, assim, é amplo favorito nessa semifinal e eu acredito que vai passar mais ou menos tranquilidade, mas eu acredito que passe sim. Acho que o Vasco é, é muito provável que seja um dos grandes finalistas. Então, vou acompanhar. Vou partir para o Campeonato Paulista agora, porque estou falando aqui de favoritismo ou não, mas as coisas às vezes não saem, né? Essa é a coisa legal do futebol. Às vezes, cara, você fala um time é muito mais favorito que o outro e a lógica não bate, né? E isso aconteceu, no próprio Campeonato Francês, né? Que o Paris Saint-Germain perdeu de 2-1 do Lyon, se eu não me engano. E assim, cara, a qualidade do elenco do Paris Saint-Germain em relação a qualquer outro time né, da França, assim, cara, é injusto, assim, é injusto. Eles são muito superiores e perderam. Então, isso acontece, cara, isso faz parte do futebol, né? Então, vamos ao Clássico Paulista, né? O jogo que aconteceu no sábado. O Palmeiras era tido como grande favorito por todo mundo e acabou perdendo o Corinthians. Assim, um gol que foi no comecinho do jogo, foi talvez a única bola de grande perigo do Corinthians, né? O Felipão até comentou, a imprensa até acabou pegando o Felipão falando, cara, os caras tiveram uma bola e fizeram o gol e foi por isso mesmo, né? E era essa a proposta do Corinthians, essa era a proposta que o Corinthians tinha que pôr em campo e executaram com muita qualidade. Cara, o adversário tem mais qualidade. A gente está jogando na casa do adversário, com torcida única. Cara, a única chance que a gente tem que aproveitar bem e tem que pôr a bola para a rede porque talvez não tenha outra oportunidade. Foi isso que o Corinthians fez. Eu não acho que é demérito nenhum, né? Eu acho que é muito mérito do Fábio Carille de entender, né? O Fábio Carille, ele na minha opinião, cara, ele sabe jogar contra o Palmeiras. Ele é um cara que, me desculpe os palmeirenses, mas o Palmeiras é freguês sim do Fábio Carille. Isso é fato. Assim, o Palmeiras não sabe jogar contra o Fábio Carille. Ele vem para jogar contra o Palmeiras com uma proposta de jogo que dá certo, que funciona. Assim, por mais que fala, pô, mas vai jogar só na defesa e jogar por uma bola, que futebol feio. Não, futebol feio é perder em casa, né? E foi isso que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras era muito favorito, né? Pressionou, tentou, cara, mas teve mais de 20 chances, tentativas de gol e se eu não me engano uma ou duas foi em direção ao gol só. Então, pontaria horrorosa, né? Então, se a bola nem foi pro gol, eu acho que não foi nem chances efetivas de gols, apesar dos chutes, das cabeçadas, dos cruzamentos, isso né, não resultou em gol. Então eu acho que isso piora ainda mais para o Palmeiras, fica ainda mais feio, porque é um time que no papel tem muita qualidade e que não tem competência de pôr a bola para a rede, né? E não foi, cara, assim, se você ver os lances, não foi, puta, que baita esquema defensivo do Corinthians, que baita tirada do zagueiro. Não, assim, é cabeçada para fora, uma chance clara, então é complicado, né? Assim, você tá jogando contra o seu maior rival, você tem que caprichar, cara. Você tem que pôr o coração em campo. E eu acho que o Palmeiras mesmo acabou perdendo muito antes do final de semana, né? Eu acho que o Palmeiras acabou perdendo é, é, quando, quando começou a se falar do clássico Palmeiras e Corinthians, né? O,
Em todas as entrevistas o Felipão sempre falando, não, o adversário anterior, no meio da semana foi o Oeste, né? E todo mundo falando, não, cara, próximo adversário é o Oeste, o Corinthians a gente pensa depois. O Corinthians a gente pensa depois. Cara, é semana de clássico, não tem essa. Cara, é semana de clássico, nós estamos com a cabeça no Corinthians. Com todo respeito ao Oeste, a gente está pensando já no jogo do Corinthians. E ponto, cara. Assim, é clássico, existe uma mística, é o maior rival, tem que entrar pilhado, tem que começar o mês pilhado, tem que começar a semana pilhada. E eu, pessoalmente, não foi isso que eu vi nos jogadores do Palmeiras. É totalmente uma postura totalmente diferente da do Corinthians. Cara, somos teoricamente os menores, né? Vamos respeitar o Palmeiras na medida do possível e vamos fazer nosso futebol. Já estamos com a cabeça no Palmeiras, sim. Não tem essa, né? Então, eu acho que o Palmeiras já perdeu aí. Eu acho que tinha que ter mais fome de jogar um clássico, né? E há muito tempo a gente não vê isso no Palmeiras quando joga com o Corinthians. Então, eu fiquei um pouco decepcionado, sim, né? Esperava mais esse time. É, Desculpe até a torcida corintiana, porque parece que esse cara, você tá torcendo pro Palmeiras. Não, não é isso. Assim, porque pela qualidade do futebol, a gente fica na expectativa de ver mais, né? E foi o que eu falei do Flamengo. É legal de ver o time que investe, que tem grandes jogadores, você vê os caras jogando bola, jogando o que tem de melhor do futebol. E infelizmente o Palmeiras ainda não mostrou isso, né? Um time que é, começou bem devagar, continuou bem devagar e segue um pouco devagar. Não entrou pilhado para esse clássico, apesar das grandes chances. Eu vi mais desespero, né, do que vontade de ganhar. Então, desespero porque tomou o gol muito cedo, né? Então, complicou muito, né? O Palmeiras totalmente instável mentalmente. Eu acho que veio toda aquela história da final do Paulista do ano passado, que o Palmeiras perdeu o título em casa, com toda uma polêmica de arbitragem, e perdeu a cabeça, né? Tomou o gol no comecinho, perdeu a cabeça, jogou com desespero e não com o coração, né? Se você não vai jogar bonito, jogue com o coração, e não foi isso que a gente viu. O Corinthians, cara, de parabéns, assim, o Corinthians do Fábio Carille é um time extremamente frio, fizeram o gol deles, estamos tranquilo aqui, nós vamos segurar esse resultado, nós não vamos tomar gol nem a pau. E foi isso mesmo que aconteceu. E isso era muito óbvio para mim antes do jogo. O Fábio Carille vai se fechar e se fizer um gol, cara, acabou a história. O Corinthians vai sair vencedor dessa partida. E foi isso que aconteceu mesmo. O Palmeiras ainda no depois dos 40, 41, 42, se não me engano, o Daverson foi expulso por dar uma cuspida no jogador do Corinthians. Então, cara, você está jogando um clássico, você precisa fazer um gol pelo menos para empatar, e o cara ainda com tempo útil para fazer gol é expulso, né, de forma totalmente infantil, prejudicou totalmente essa busca de resultado do Palmeiras. Então, cara, é preciso fazer alguma coisa, né? Porque mentalmente esse time não está preparado para jogar um clássico contra o Corinthians. Sinto muito. É, Palmeiras é de fato um freguês do Fábio Carille e eu espero que consiga aprender com isso, de verdade, porque quando a gente vê um clássico, a gente gosta de ver aquele clima de Libertadores em campo, aquele fogo no olho, e não é isso que a gente vê, né? Ao longo dos anos, a percepção que eu tive, pelo menos, é que os clássicos, né, lógico, o torcedor corintiano nos últimos anos de Fábio Carille foi muito legal, né? Porque consegue tirar um sarro dos palmeirenses, em relação à torcida, isso é muito bom. Mas para quem é fã do futebol, para quem veio de fora, ao longo dos últimos anos, esse clássico entre o Palmeiras e o Corinthians e Palmeiras, e vice-versa, né? Desculpa aí, eu tô falando Palmeiras e Corinthians porque o jogo foi o Palmeiras mandante, mas ao longo dos anos foi ficando um pouco chato, né? Foi ficando muito frio, foi perdendo aquele clima realmente de clássico mesmo. É diferente de você ver um Grêmio Internacional Grêmio, né, um Grenal, é totalmente diferente, cara. O clima que você vê em campo num Grenal, cara, é absurdo, é uma tensão o tempo todo. E eu acho que isso se perdeu muito em conta pelo fato de ser torcida única, né? Claro, é, houve tentativas, né, de manter a paz na cidade durante um clássico, mas o fato é que muito por conta da irresponsabilidade das torcidas,
o Ministério Público de São Paulo tomou essa medida, né, de que clássico só tem torcida única. E eu acho que isso contribuiu muito para a perda dessa mística que existe num clássico entre esses dois grandes clubes de São Paulo. Então, pelo menos a sensação que eu tive é essa. Claro, por torcedor corintiano, é, fica aí só felicidades, né? O meu parabéns ao Corinthians, ao Fábio Carelli. E é aquela coisa dos extremos, né? O Palmeiras estava tranquilo, né? Vem o clássico e aí já começa a cornetagem, né? Começa a cornetar o Daverson. Eu vi, cara, a gente reclamando do Mike, que ficou assistindo o lance do gol do Danilo Avelar. E pro Corinthians foi a redenção, né? Corinthians que não vinha fazendo uma campanha expressiva, Danilo Avelar, um cara super criticado pela torcida e saiu como herói do clássico, né? O Fábio Carelli ganha uma tranquilidade. Obviamente que o Fábio Carelli, para mim, mesmo se não chegasse nem na semifinal, ele ia ter toda a tranquilidade do mundo para trabalhar, porque é um cara que tem muita moral no Corinthians, mas, cara, parece que a chave virou e foi meio que assim que aconteceu na primeira passagem do Fábio Carille, na primeira passagem como técnico dele no Corinthians. Era um time meio desacreditado, foi indo aos trancos e barrancos. Quando ganhou o clássico, parece que virou uma chave e o time embalou. Então, cara, essa pode ter sido uma partida da virada para o Corinthians, uma partida importante para o Corinthians voltar a crescer e aí seguir a passos largos rumo aí à final do Paulista. Então, tá de parabéns o Corinthians. Vamos observar, né, a próxima rodada para ver o que de fato, se de fato isso impactou negativamente o Palmeiras ou impactou positivamente o Corinthians. Só a próxima rodada vai dizer. Mas fato é que, cara, um clássico lava, lava a alma. E para os corintianos é só tranquilidade. O que aconteceu antes do clássico simplesmente não existiu. E isso que é legal do clássico, né? Isso que é bacana, né? Por outro lado, né, se a gente o clássico pode causar muito mal-estar, que eu já falei, né, de alguns torcedores criticando já alguns jogadores do Palmeiras, e foi isso que aconteceu com o São Paulo quando jogou contra o Santos, né? Era um time que vinha tranquilo, não vinha com uma campanha extremamente fantástica, mas super tranquilo, perdeu o clássico contra o Santos, parece que a casa caiu, né? Engraçado isso. Parece que o mundo desabou para o São Paulo, né? Parece que foi o fim do mundo. E viveu aí umas semanas difíceis do São Paulo, né? Teve reunião com a diretoria e ganhou no final de semana, né? Com gol do Hernanes, do Profeta, né? Cara, o cara tem estrela, um golaço de fora da área. E o São Paulo que entrou com um time alternativo porque está focado, né, nesse meio de semana no jogo da pré-Libertadores. Então, foco total do São Paulo e é essa partida que muito provavelmente vai definir o futuro do Jardine no São Paulo, no comando técnico, né? Então, assim, é um cara que está na corda bamba, a torcida está pressionando, né? A diretoria aparentemente também, e me parece que essa é a partida decisiva. Se ele perde essa partida, ele vai ser mandado embora, com certeza, do São Paulo. Então, aquilo que eu falei, né? É complicado, o que eu tava falando de tanto de São Paulo quanto internacional. Ah, tá no começo, né? Não precisa dessa, dessa crítica da torcida, né? Desse desespero. Tá no começo. Mas, cara, é assim, você tenta defender o time, não só eu, né? Eu vi muita gente defendendo o Jardine, defendendo o Internacional, o Odair Helman, o trabalho do Odair Helman, que tá muito no começo, cara, não tem por que todo esse alvoroço, mas os times não ajudam também, né? O Internacional, o São Paulo, na rodada anterior, acabou perdendo, né, do Guarani, e o Internacional também, na rodada anterior, perdeu. Então, assim, cara, você tenta proteger, mas os caras não ajudam a gente a defender eles. Eles não ajudam a gente a ajudar eles. Então, mas o São Paulo dessa vez deu a resposta com um time alternativo, ganhou com um placar bem bravo, mas o grande foco do São Paulo, do torcedor São Paulino, é nesse jogo de pré-Libertadores. Esse jogo contra o São Bento, se perdesse, podia perder de 5-0, eles ia ser simplesmente esquecido porque o foco está no meio da semana agora, nessa pré-Libertadores. Falar de Santos, né? Agora era o time sensação, treinador super badalado, né? O Santos vinha numa sequência muito boa, né?
um ataque funcionando de forma fantástica, a defesa também muito sólida e acabou perdendo de 5-1, cara, assim, foi meio inesperado, assim, foi o time sofreu um apagão. Se eu não me engano, o primeiro tempo terminou 4-1 e primeiro tempo. Então, assim, é muito surreal o que aconteceu. Não dá para explicar muito bem. O que o, o Sampaoli falou depois do jogo é que ele precisou mexer porque os jogadores estão desgastados e a sensação que eu tive é que não foi uma desculpa, a sensação, é o que está acontecendo de fato, né? O Santos não tem um time reserva, não tem como rodar muito esse elenco, porque o time já é limitado, e se você rodar muito, fazer um rodízio de jogadores, esse elenco vai perder muita qualidade. Só que o grande problema é que esse jogo do Santos é um jogo muito veloz, é um jogo de muita correria, é um jogo de muita entrega. Então, o estilo de jogo do São Paulo é um jogo muito físico e a sensação que eu tive, né, e até muito por conta até do que o São Paulo falou, é que é justamente isso. O time sentiu o baque, sentiu o físico mesmo. É um time se arrastando em campo. A defesa, cara, o Ituano vinha uma, duas, três, quatro, cinco vezes, fez o gol, sim, tranquilo, assim, sem qualquer contestação por parte da defesa do Santos, assim, o time se arrastando mesmo, então acabou sentindo, acho que acabou o gás, acabou a pilha e, cara, isso é um sinal de alerta, isso é um problema muito grave que o Santos vai ter e que bom que aconteceu no Campeonato Paulista e não no Campeonato Brasileiro, por exemplo, porque isso é uma dor de cabeça que esse time vai ter, é uma dor de cabeça que o São Paulo vai ter, então a diretoria precisa contratar reforço. Se não contratar reforço, precisa pegar alguns atletas da base, porque, cara, vai precisar fazer esse rodízio, porque senão esse time não vai aguentar, cara. É um time, de novo, é um time que corre muito. Se a gente pegar e ver o VT dos últimos jogos do Santos, cara, é impressionante o que eles correm, a entrega que eles colocam. Então, um time que marca muito em cima, é, de muita posse de bola. O Santos teve até muita posse de bola, mas tomou 5 gols, então não tem o que falar, assim, vai precisar mexer nesse elenco, vai precisar fazer um rodízio, porque senão, cara, vai ser um ano muito difícil para o Santos de novo. Por mais que tenha o São Paulo, vai ser um ano que o Santos vai fazer uma baita de uma partida numa rodada do final de semana e no meio da semana vai entrar um time morto, um time que não vai jogar nada e vai tomar e vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder. Então, e se for assim de fato, cara, vai ser um ano muito ruim para o Santos. Então, precisa prestar atenção, né? Precisa focar nisso, em solucionar esse problema, porque eu falei que bom que aconteceu agora no Campeonato Paulista, que bom que aconteceu no começo do ano, porque isso vai acontecer, o ano é extremamente desgastante, né? Então, é, é, e o Santos vai jogar outras competições ainda ao longo do ano, né? Copa do Brasil, Sul-Americana, então precisa se atentar muito com isso, precisa começar a se mexer com mais intensidade a diretoria do Santos, né, para dar essa força pro time, porque senão, cara, não vai ter o que fazer. Ou a gente vai focar no mata-mata e arriscar cair na tabela do Brasileirão, ou a gente vai focar no Brasileirão e esquece o resto, porque senão não vai dar. Então, precisa se mexer rápido e essa é a hora, cara. Assim, se for procurar reforço, as negociações têm que ser agora, porque quando começar o Campeonato Brasileiro, começar a Copa do Brasil, tem que estar com um time, pelo menos não digo um time alternativo, mas precisa ter umas peças de reposição muito bem definidas para que esse time mantenha esse esquema tático do Sampaoli, que é um esquema de muita entrega, assim, de muito físico mesmo. Então, foi surpreendente, né? Foi a maior goleada do Ituano contra um dos grandes paulistas. Então, e aí que eu falei, não foi um clássico, mas foi uma goleada tão expressiva, né, que muito torcedor santista também já começa a pôr em xeque alguns jogadores. Mas o torcedor santista vai ter que entender, infelizmente é isso, vai ter que ter paciência, porque é um time que é muito limitado, perdeu grandes jogadores, é,
e não conseguiu repor com a mesma qualidade e nem com a mesma velocidade. Então, precisa ter entendimento em relação, pelo menos, ao elenco, à comissão técnica. Criticar a diretoria, isso é outra história. Isso eu acho que realmente o torcedor precisa pôr, precisa criticar, precisa cobrar a diretoria. Agora, a entrega do elenco e o trabalho do Sampaoli, na minha opinião, acho que foram impecáveis até agora. Por mais que tenha tido essa goleada um pouco surpreendente, mas eu acho que é um time que tem que ter todo o respaldo do torcedor, porque senão, cara, se não tiver o apoio do torcedor, ele complica ainda mais, né? Já é limitado. O técnico nem fala, nem é brasileiro, nem fala português direito, e fica com a torcida cobrando, cara, é o cenário perfeito para dar tudo errado. Então precisa ter um pouco de paciência, precisa cobrar a diretoria para acelerar nessas possíveis novas contratações para dar uma qualidade maior para esse elenco. Falar um pouco rapidinho de Campeonato Mineiro, né? Rodada de final de semana, o Cruzeiro goleou, o Atlético Mineiro goleou também, goleou não, 2-0. O Atlético goleou no meio da semana, cara, foi assim, só golaços do Atlético Mineiro, né? Impressionante a qualidade do Atlético Mineiro quando o time goleia, goleia muito bem, com só golaços. E Ricardo Oliveira, cara, uma partidaça. Então, espero que consiga manter a qualidade no Brasileirão. E o Cruzeiro também, cara. Assim, o Cruzeiro é discutível, né? O trabalho do Mano Menezes. É talvez um dos técnicos, junto com o Renato Gaúcho, que é, estão mais tempo no cargo, né? À frente de um clube. Então, o trabalho do Mano Menezes é inquestionável, na minha opinião. Então, esse 3-0 aí para mim do Cruzeiro no final de semana não foi nenhuma surpresa, né? E no Gaúcho, né, mais uma vitória do Grêmio, o time, se eu não me engano, o time com o melhor ataque do Brasil até então, né? E, cara, que trabalho do Renato Gaúcho, não tem nem o que falar também. Felizmente eu acho que para nós brasileiros também, até, para os flamenguistas talvez não, porque é, correu aquele boato de que o Renato Gaúcho iria pro Flamengo, acabou não indo, acabou miando essa negociação. Pros gremistas isso foi muito bom e segue fazendo um excelente trabalho. Eu acho que tem tudo para fazer mais um grande ano. Eu acho que o ano passado não foi esperado uma eliminação doída, né, na Libertadores, mas eu acho que para esse ano vem um pouco mais forte o time, né, porque justamente por todo o aprendizado que conseguiu tirar do ano passado. Então acho que é um time que sofreu, mas que teve tudo, teve toda a condição de aprendizado daquela situação para fazer um 2019 muito melhor. Então, eu acredito nisso. Eu acho que o Renato Gaúcho é, pode surpreender mais uma vez esse ano, né? Falei, tirou o que precisava do ano passado e esse ano, cara, nós não vamos esquecer o Brasileirão, o que seja, nós vamos jogar com o que precisa para a gente ficar bem em todas as competições. Eu acho que e isso ele vem mostrando, né? O Grêmio vem entrando com os times alternativos e vem fazendo grandes resultados, né? Mesmo com times alternativos né? Não com os titulares, entre aspas, né? Então, eu acho que isso é uma cultura que vem ganhando corpo, né? Nesses grandes clubes, né? Acho que começou muito bem com o Palmeiras o ano passado, o Flamengo tem tudo para fazer isso muito bem esse ano, o Grêmio também. Então, é uma nova onda que, claro, não deveria ser nova onda, né? A gente fala uma nova onda porque no Brasil o costume é focar em um campeonato só, né? Então, e não deveria ser assim, já deveria há muito tempo ser a gente está falando aqui, cara, time tal vai disputar tudo e não, ao longo dos anos a gente se acostumou a que, cara, vamos focar só num campeonato, vamos focar só em outro, foca na Copa do Brasil, foca na Libertadores, foca no Brasileiro e isso é ruim, cara. Isso é ruim porque se você perde um jogador ou tem uma partida muito ruim, é eliminado de uma competição, o ano tá perdido na outra competição. Então, felizmente essa cultura tá mudando
e vamos torcer para que esse ano a gente veja aí dois, três, quatro times, se não cinco, com grandes ambições, né, em mais de um campeonato, justamente porque consegue gerenciar e fazer esse rodízio de jogadores com muita qualidade, né? Então acho que é isso aí, gente. É um resumão, né, muito breve dessas partidas, dos estaduais de final de semana. Me estendi um pouco no Paulista, porque foi o grande clássico, mas vamos ficando por aqui. Mais uma vez, cara, se você quiser que eu fale de algum outro assunto, quiser que eu fale de algum outro estadual, de algum outro time, comenta aí no vídeo. Próximo podcast a gente volta e fala um pouquinho aí do seu time, do seu estadual. Quer saber, sei lá, de Premier League, de Champions League, comenta aí, a gente fala um pouco. Não dá para falar de tudo, obviamente, porque senão a gente fica o dia inteiro aqui fazendo podcast, mas é só pedir, a gente volta, a gente atende a você. E valeu, gente. Valeu, muito obrigado e até a próxima.